Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Marisson Fraga e nós estamos ainda publicando aqui algumas aulas, postando aqui algumas aulas sobre psicanálise e essa é a aula número 2 sobre libido, pulsões e sexualidade. Nessa aula nós vamos falar sobre as 5 fases do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud. Na aula passada, é interessante que você assista, né, se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, é interessante que você assista pelo menos a aula passada, onde nós falamos, começamos fazendo uma introdução, né, sobre esse tema. Nós falamos sobre a quebra de paradigma de Freud, quando ele trouxe a teoria do desenvolvimento psicossexual, mais ou menos em 1905 ali, no século passado, no início do século passado. Nós falamos também sobre o conceito da libido, falamos sobre o conceito de zona erógena, nós falamos sobre alguns pontos importantes das 5 fases do desenvolvimento da libido, ou desenvolvimento psicossexual, como queira chamar. Nós falamos, dentre esses pontos importantes, que as fases não são lineares, nós explicamos o porquê, falamos sobre movimento de regressão, falamos sobre ponto de fixação. Então, esses conceitos eles são importantíssimos para que você entenda algumas coisas que nós vamos falar nessa próxima aula. Nessa aula número 2, nós vamos falar, te explicar detalhadamente, então provavelmente vai ser uma aula mais longa. Nessa aula nós vamos falar sobre as 5 fases do desenvolvimento psicossexual e suas respectivas características. Vamos falar um pouco sobre o complexo de Édipo. Nós vamos falar sobre a questão da adolescência, né, que também é uma das fases, a 5ª fase. Então é uma aula interessante dentro do conceito psicanalítico freudiano, principalmente para você que tem um filho, né? Para você que é pai, que é mãe, é interessante que você entenda essas questões. É interessante também que você se inscreva no nosso canal e ative aí o sininho, porque nós ainda temos mais 2 aulas para postar. Ainda tenho mais 2 aulas para preparar e para gravar aqui para vocês acerca desse tema libido, pulsões e sexualidade, onde nós vamos falar sobre os desdobramentos dos pontos de fixação e movimentos de regressão na fase adulta, né, em movimentos de crise. E na última aula, nós pretendemos falar sobre neuroses, perversões e psicoses. Então são conceitos freudianos aí que divergem um pouco desses conceitos que nós temos na atualidade. Começando agora com a aula número 2, né? Nós vamos falar sobre as 5 fases do desenvolvimento psicossexual e a primeira fase seria a fase oral, tá? Se você não entender alguma coisa aqui, é interessante que você assista a aula anterior. Eu faço questão de ressaltar isso, tá? Então vamos lá. Na fase oral, ela acontece de 0 a 2 anos. Não é linear, nós falamos isso na aula passada. A zona erógena da fase oral, como o nome já diz, é a boca, tá? É a zona, digamos assim, de gratificação pulsional, é uma zona libidinal, não é? O prazer, basicamente, ele se dá pelo ato de mamar, né? Também pelo uso da chupeta ou pela utilização do dedo, né? Porque existem crianças que não utilizam chupeta, mas chupam o dedo. Então, a zona de concentração de prazer da criança é a boca, tá? E a gratificação pulsional, ou seja, o prazer nessa fase, ele sendo saciado, ele produz uma formação, inclusive psicológica do bebê, né? Uma formação da psique do bebê a partir de representações subjetivas das suas experiências. Então, coisa que nós falamos na aula passada, um ponto interessante aqui, é basicamente o seguinte: por exemplo, o bebê ele mama. Quando ele entra em contato com o seio materno, ele tem uma necessidade fisiológica que é a questão da fome, né? De saciar a fome. Então, isso é a busca pelo prazer. Agora, quando a fome está saciada, no momento em que ele entra em contato com o seio da mãe, muitas vezes ele ainda continua fazendo o movimento de sucção. E quando ele não tem esse movimento de sucção, ele utiliza a chupeta, ele utiliza o dedo para continuar fazendo esse movimento de sucção, ainda que as suas necessidades fisiológicas já tenham sido atendidas. Por que isso acontece?
Porque esse movimento contínuo de sucção, ele representa a correspondência a uma necessidade, digamos assim, uma necessidade emocional, uma necessidade afetiva do bebê. Então, ele começa a associar inconscientemente essa questão da sucção a ser diretamente proporcional a uma correspondência de sua respectiva necessidade afetiva. Nós vamos entender isso aqui melhor. A fase oral, ela pode ser dividida em duas etapas. E seria a fase oral passivo-receptiva e a fase oral ativo-incorporativa. Então, na fase oral passivo-receptiva, a criança recebe conteúdos como leite materno. Então, ele mama, né? Ele é colocado de encontro com o seio materno. Então, é uma ação passiva dele, ele não tem controle sobre aquilo. E ele vai receber o leite materno. Na fase oral ativo-receptiva, ele já tem desenvolvido aí uma certa, ainda que com limitações, uma certa capacidade cognitiva e principalmente coordenação motora. E isso permite que o bebê, inclusive, ele seja capaz de segurar objetos e levar para sua boca, sobretudo a partir do nascimento dos dentes. Então ele vai sentir ali um determinado incômodo e a necessidade de ficar mordendo alguma coisa, né? Hoje nós já temos aí alguns brinquedos que são específicos para essa idade, como brinquedos feitos de borracha, apropriados para justamente o bebê conduzir esses objetos até a sua boca. Isso pode ser uma tentativa, inclusive, de dominar determinados objetos, né? Então o bebê pode nessa fase demonstrar certa agressividade. Alguns bebês eles inclusive mordem os seus pais, né? Eles estão no braço dos pais, eles acabam mordendo aqui o ombro, a orelha, o pescoço do pai, o dedo, qualquer coisa nesse sentido. Isso pode ser a representação de a tentativa de dominar determinados objetos, e isso é uma representação de uma certa agressividade na fase oral. Isso é específico da fase oral do ser. Nós falamos na aula passada sobre pontos de fixação, e aqui possíveis pontos de fixação na fase adulta, no caso assim, possíveis pontos de fixação na fase oral que serão apresentados, que serão salientados, né, na fase adulta. Pode caracterizar alguns comportamentos, como por exemplo a pessoa falar demais, a pessoa ter uma habilidade na oratória, né, habilidade em falar em público, a pessoa fumar ou beber em excesso, a pessoa mascar chicletes ou chupar pastilhas. Pode ser uma representação de possíveis pontos de fixação na fase oral que vão ser apresentados na fase adulta. E esse movimento de regressão, que nós também falamos na aula passada, esse movimento de regressão podem provocar características de personalidade, como, por exemplo, grande dependência emocional, o ser na fase adulta, principalmente em momentos de regressão que são vivenciados e são apresentados, ficando muito evidentes em momentos de crise do ser. Pode apresentar grande dependência emocional, né, que seria dificuldade aí em terminar um relacionamento. Isso pode ser ocasionado por causa de um movimento de regressão para o ponto de fixação que aconteceu na fase oral. A pessoa pode também apresentar baixa tolerância à frustração, e ela pode apresentar também um medo, uma ansiedade de desamparo, de ficar desamparada. Isso tudo no contexto emocional e, consequentemente, social. Então, aqui nós apresentamos para você, deixa eu baixar aqui o mapa mental para você entender melhor como é que está, né, o nosso mapa mental. Aqui nós apresentamos para você agora a fase oral, né? Nós vamos falar agora sobre a fase anal. Nós temos ainda a fase fálica para estudar ainda nessa aula, e eu vou te apresentar as outras fases, que seriam o período de latência e a fase genital. Então, continuando aqui na fase anal, que acontece, deixa eu aumentar aqui o mapa mental para que você consiga entender melhor. Na fase anal, nós temos aqui acontece de 2 a 4 anos. Volto a lembrar, não é uma coisa linear, tá? A criança pode começar a viver a fase anal, por exemplo, um pouco antes ou um pouco depois. E a zona erógena são os esfíncteres.
Então, apesar de existir esse nome, a fase anal, né, isso pode provocar um determinado preconceito, porque a princípio, se a gente não se aprofunda nessa fase anal, se a gente não entende isso muito bem, isso pode ter uma outra percepção, um outro contexto que não necessariamente seria o contexto que Freud estaria querendo falar sobre a zona erógena sendo os esfíncteres e sobre a fase anal, que é todas as crianças e todos os seres passam por ela. A fase anal, basicamente, ela se dá pelo prazer em reter ou liberar fezes e urinas. Então, como é que alguém pode ter prazer, por exemplo? Você pode imaginar como é que alguém pode ter prazer simplesmente na liberação de fezes e urinas. Estamos lembrando aqui que a criança está entre 2 e 4 anos de idade e é nesse momento que ela vivencia os primeiros conflitos. Então, entendendo os conflitos da criança nesse período, você consegue entender como é que ela tem prazer simplesmente em reter ou liberar fezes e urinas. Nessa fase, o indivíduo possivelmente vivencia os primeiros conflitos de sua vida, como nós falamos agora, por perceber que existem momentos adequados para reter fezes e urina e momentos adequados para liberar. Então, afinal de contas, que momentos seriam esses? A partir do comportamento dos pais, quando a criança retém ou libera fezes, ela começa a entrar num conflito, porque ela percebe que em alguns momentos ela aborreceu os pais e em outros momentos ela alegrou os pais com aquela atitude. Então, que momentos seriam esses apropriados para ela reter e liberar fezes? Esse é o primeiro conflito, né, do ser humano. Então, a criança pode ainda utilizar-se do controle dos esfíncteres após o aprendizado dos respectivos momentos adequados para a liberação e retenção das fezes e urinas, para demonstrar agressividade ou saciar o desejo de chamar a atenção, provocando seus pais com comportamentos inadequados. Então aqui está o ponto central do prazer que a criança tem em reter ou liberar fezes. Depois que ela começa a entender quais seriam os momentos adequados para ela fazer as suas necessidades fisiológicas, ela pode utilizar-se dessa retenção ou liberação de fezes e urinas para demonstrar determinadas agressividades ou saciar o desejo de chamar a atenção. Então, ela pode provocar os seus pais com comportamentos inadequados. Existem algumas crianças que mesmo depois dos 4 anos ainda liberam fezes, por exemplo, ainda fazem suas necessidades fisiológicas na calça ou na cueca, já não usam mais fraldas, mas possivelmente querendo chamar atenção, possivelmente isso pode representar uma necessidade que a criança tem, uma necessidade afetiva que ela não sabe como demonstrar aquilo, como externar aquela necessidade afetiva. Ela muitas vezes não sabe nem identificar que aquilo é uma necessidade afetiva, uma carência, uma necessidade de chamar atenção. Então a criança ela pode fazer esse jogo, né, de liberar fezes e reter fezes para provocar nos pais alguma alegria e consequentemente essa criança também vai perceber que alegrando os pais ela se alegra e ela também pode fazer isso para provocar os pais com comportamentos inadequados. Então o prazer basicamente ele se dá nesse contexto aí, tá? A fase anal ela pode ser subdividida em 2 etapas, que seria a fase anal expulsiva e a fase anal retentiva. Então aqui está uma questão interessante, porque a fase anal expulsiva é a sensação de prazer na função excretora. Então quando ela libera fezes ou urinas, ela vai sentir prazer. Que prazer seria esse? Seria o prazer basicamente ou em provocar os pais, ou seria um prazer em receber os parabéns dos pais, por exemplo, não é? Os pais que começam a direcionar o comportamento dos filhos para a liberação das fezes e urinas no banheiro. A criança nesse período ela começa a perceber que se ela for no banheiro, que se ela esperar um pouco mais, ela vai ter um determinado prazer, ela vai ter uma recompensa, que seria justamente a alegria e o comportamento dos pais em função daquilo que ela acabou de fazer. E tem a fase anal retentiva, que é o prazer na retenção, a citar como exemplo ao receber elogio dos seus pais. Então, quem tem filho pequeno, ou quem já teve, né, filho pequeno, sabe que em algumas vezes acontece o seguinte: você vai para a rua resolver alguma coisa e você tem que levar o seu filho ou sua filha, e no momento em que você entra no carro ou que você sai de casa, a criança acaba
fazendo suas necessidades fisiológicas na calça. Então, você atrasado para o seu compromisso, você tem que voltar e levar a criança no banheiro, limpar ela. Então, ela percebendo o possível aborrecimento do pai nesse período, ela pode ou provocá-lo, né, demonstrando certa agressividade, ou ela pode também ter um prazer ao receber elogios dos seus pais. Então, ela tem prazer na retenção de suas respectivas fezes e urinas, tá? Então, isso aqui é a fase anal. Possivelmente pontos de fixação na fase adulta. Vamos falar de ponto de fixação agora e possíveis movimentos de regressão, né, que podem ocasionar algumas características. Então, os pontos de fixação nessa fase anal, que vão ser apresentados na fase adulta, podem se refletir em experiências de sadismo, experiências de masoquismo ou experiências de sadomasoquismo. Seriam comportamentos aí mais ligados à perversão dentro do conceito psicanalítico freudiano que nós vamos estudar na quarta aula. No caso, sadismo e masoquismo, né, que seriam experiências de sofrimento. A pessoa gosta de sofrer, ou ela gosta de fazer uma outra pessoa sofrer, e ela gosta de sofrer e ao mesmo tempo fazer a outra pessoa sofrer. Então, demonstrando determinadas características de violência, inclusive até na fase adulta, dentro do contexto sexual propriamente dito, isso pode deixar evidente que a pessoa tem um ponto de fixação justamente nessa fase anal. Essa regressão pode ocasionar características como ambivalência emocional, ou seja, uma relação de amor e ódio ao mesmo tempo com determinadas pessoas. Indivíduos altamente competidores podem, dentro do movimento de regressão, levando em consideração que elas têm um ponto de fixação na fase anal, elas podem desenvolver características como serem adultos altamente competidores, isso em detrimento de quaisquer valores morais. A necessidade de controle e manipulação de terceiros pode ser um movimento de regressão, e a pessoa pode apresentar neuroses compulsivas obsessivas, né? Que na quarta aula nós vamos falar sobre neuroses e a gente vai tratar sobre esse tema lá. Por isso é interessante que você se inscreva no nosso canal e ative aí o sininho para que você receba a notificação assim que a gente postar a próxima aula. Falando sobre a terceira fase do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud, que seria a fase fálica, e ela acontece dentro de 4 a 6 anos. E essa fase aqui é super interessante. A zona erógena são os genitais. Então, por que se chama fase fálica, né? A fase fálica aqui, basicamente, é porque na antiguidade greco-romana a representação simbólica do poder era concentrada no órgão anatômico que seria o pênis, né? Então, chama-se também de falo, né? Então, o Freud ele vai chamar de fase fálica. E aí pode surgir uma questão interessante, você talvez esteja se perguntando, ok, mas e as meninas também passam por essa fase fálica porque elas não têm o falo, elas não têm o pênis. Como é que acontece isso? Nós vamos explicar agora. Freud considera então que até esse período a criança não se dá conta da diferença dos órgãos genitais. Então, nesse período, a criança vai começar a ter uma percepção da diferença da estrutura fisiológica genital com outras crianças, e ela pode até perceber isso numa situação em que ela talvez esteja tomando banho com seus pais, por exemplo. Ela vai tomar banho com a mãe, ou a criança vai tomar banho com o pai, e acaba percebendo que o menino, por exemplo, ele acaba percebendo que anatomicamente ele é muito parecido com o pai, porque ele tem o órgão genital, e ele tem uma diferença com a mãe, né? Então, nós vamos ler aqui para entender melhor. Esse é um outro conflito que vive o ser humano justamente nessa fase aí de 4 a 6 anos. Por esse motivo, a curiosidade estará muito relacionada a essas novas percepções, a partir de comparações de sua estrutura fisiológica genital com outras crianças. O menino pode perceber que ele é igual, anatomicamente falando, ao seu pai, porque ele tem um órgão genital, o pênis no caso,
né? E o órgão genital da mãe é diferente. Então, qual seria o motivo da sua mãe ser diferente? Será que um dia eu posso perder o meu membro? Então, inconscientemente, a criança vai vivendo uma determinada angústia. Daqui a pouco a gente vai entender qual é o nome dessa angústia, né? Uma espécie de ansiedade. É um conflito que a criança vai vivenciar, que ela não sabe o porquê que alguns seres humanos são diferentes. O corpo dos seres humanos são diferentes dos dela. Então, o que acontece? Uma menina aqui, ela pode observar num colégio, por exemplo, um amiguinho tomando banho, e ela pode perceber que, anatomicamente falando, ele é diferente dela. E ela também, o menino também pode fazer esse movimento, né, de percepção. Então, no mesmo período, a menina percebe a semelhança que possui com a sua mãe e a diferença que possui com relação ao seu pai. E o que acontece aqui nessa percepção? Né? Vamos baixar aqui o mapa mental para você dar uma olhada. É nessa fase que surge o complexo de Édipo, que foi um conceito observado por Freud, um conceito, na verdade, trazido por Freud, baseado na mitologia grega, né? A história de Édipo Rei, em que, fazendo um resumo muito breve aqui, ele acabou matando o pai e se casando com a mãe. E ele utilizou-se dessa história de Édipo para trazer o complexo de Édipo, né? Esse conceito aí tão conhecido e que talvez você já tenha ouvido falar. Então, o que acontece no complexo de Édipo? O menino ele pode desenvolver comportamentos tais a chamar demasiadamente a atenção da mãe numa forma de competir pelo amor dela com o seu pai. Então, sentimentos hostis ao pai normalmente surgem nessa fase. Você talvez já tenha observado que os meninos, muitas vezes, eles se alegram quando eles vestem uma camisa parecida com o pai. Ou quando eles quando eles calçam, por exemplo, o sapato do pai. Você talvez já tenha visto aí algum menino, alguma criança, homem, brincando com o sapato do pai, vestindo, calçando o sapato do pai e andando pela casa e tal. Isso pode ser provavelmente né, uma forma de competir pelo amor da mãe junto com o pai. Então ele está ali entrando numa competição inconsciente. E ele pode desenvolver alguns sentimentos hostis com relação ao pai nessa fase, o que seria perfeitamente compreensível porque ele está vivendo ali o complexo de Édipo. Mas o complexo de Édipo ele tem um fim. Né? A dissolução do complexo de Édipo se dá no início da ansiedade de castração, também conhecido como angústia de castração, onde a criança se percebe fora da relação entre o pai e mãe. Então vai existir algum momento que o menino ele vai perceber que ele não tem espaço naquela relação ali, que não adianta ele competir com o pai dele. Então ele vai desistir desse amor da mãe. E eis aí um período crítico psiquicamente, porque a criança pode ser acometida por sentimentos relacionados à perda afetiva, como ciúme, raiva, culpa, ódio, vingança, traição e por aí vai. Dependendo como a criança ela viva esse complexo de Édipo e dependendo como ela vivencia a angústia da castração, talvez ela leve esse tipo de sentimento para a vida toda, né? Então é uma fase bem crítica aí do ser humano. Na angústia de castração, o menino basicamente vivencia a possibilidade da perda do falo, e enquanto a menina vivencia a ausência por um suposto dano sofrido. Então, o que acontece? O que é essa ansiedade de castração, essa angústia de castração? É basicamente o menino vivenciando essa possibilidade de não ter mais aquele órgão genital. Então, ele percebe que a mãe não tem, ele percebe que algumas amiguinhas dele não têm. Né? Se ele tiver uma irmã e ele presenciar a irmã mais ou menos desse tamanho, nua, ele vai perceber que a irmã não tem esse órgão sexual, o pênis. E ele vai começar a vivenciar uma angústia de castração, porque ele cogita inconscientemente a possibilidade de perder aquilo ali. E a menina, na verdade, vivencia esse conceito da castração de uma forma diferente, porque ela já vivencia a ausência por um suposto dano que ela sofreu e que ela não lembra. Então, em algum momento da vida dela, ela tinha possivelmente aquele órgão genital e retiraram dela. Então, a vivência da angústia de castração da menina é diferente do menino. Um ponto interessante aqui é você entender que o Freud ele trouxe o complexo de Édipo e depois o Jung ele observou esse complexo e ele trouxe o complexo de Electra, que é justamente relacionado a meninas. Então hoje nós falamos que
O complexo de Édipo, quando estamos falando de complexo de Édipo, a gente está falando sobre essa fase, no caso a fase fálica, né? Está falando da fase fálica e está falando da angústia de castração do menino. E quando nós falamos sobre complexo de Electra, nós estamos nos referindo aí à menina, né? Dessa forma que nós utilizamos. Ah, essa regressão, no caso, o movimento de regressão que acontece na fase adulta, o movimento de regressão tendo o ponto de fixação como fase fálica, pode ocasionar, por exemplo, numa perversão. E a gente vai falar sobre neurose, vai falar sobre perversão e vai falar sobre psicose na última aula, tá? Então, eu coloquei aqui próximas aulas, mas é na última aula, na quarta aula, ainda temos mais uma aula para falar sobre desdobramentos de ponto de fixação e movimentos de regressão. E na aula 4 nós vamos falar sobre a perversão, neurose e psicose. Então, tendo entendido aqui essa fase fálica, né, nós temos aqui a criança, geralmente após os 6 anos, vivendo o período de latência. E esse período, como é que é caracterizado esse período? A criança tem uma experiência conhecida como amnésia relativa, onde as vivências passadas serão reprimidas. Então, o que é que acontece? Todo aquele conflito na fase oral, da criança, por exemplo, ela querer dominar determinados objetos, a questão dos conflitos da fase anal, por exemplo, quando a criança ela não sabe exatamente em que momento ela liberaria fezes ou urina, e ela pode utilizar-se desse controle do esfíncter para provocar os seus pais. Na questão da fase fálica, né? Essa questão da angústia de castração, toda a vivência do complexo de Édipo e o complexo de Electra, pode acontecer, pode não, acontece um movimento de amnésia relativa, onde essas vivências elas serão reprimidas, é como se a pessoa não lembrasse que vivenciou isso. Então elas vão ficar presas no inconsciente. E esse é o momento em que a energia libidinal infantil será direcionada para atividades sociais, como atividades físicas, práticas esportivas, entre outras. Então, geralmente após os 6 anos aqui, interessante que a criança ela tenha realmente uma vivência, um convívio social muito bem definido, né? Um convívio social intenso com outras crianças, porque a energia libidinal dela vai ser direcionada para atividades físicas, práticas esportivas e outras atividades sociais. A fase genital, chegando à quinta fase aqui, fase genital, ela acontece na fase da adolescência, tá? É importante para você entender como é que essa fase é complicada, interessante você entender que o nome adolescência vem do latim, né? Dolescere, que significa crescer com dores. Então esses momentos eles são momentos de conflitos, crises, além de redescobertas, né? Então uma dessas redescobertas é que o adolescente ele vai perceber que aconteceu uma maturação fisiológica do aparelho sexual e ele vai começar a perceber que a região genital dele ou dela está sendo modificada, né? E ele vai vivenciar alguns conflitos, algumas crises psicológicas, emocionais. Esse período naturalmente é marcado por rebeldias, confrontos, dúvidas, né, questionamentos, medos, incompreensão e por aí vai. Quem tem um filho adolescente ou quem está assistindo essa aula já passou pela adolescência, né? Então sabe, por exemplo, que geralmente nesse momento, se um pai ou uma mãe vai pegar um filho ou um responsável, né, pelo adolescente, vai pegar essa pessoa no colégio, nesse período que o filho não quer mais dar beijo no pai, não quer mais dar beijo na mãe, na frente dos seus amigos, não quer demonstrar certa afetividade, confronta muito, questiona muito, não aceita as ordens dos pais com muita facilidade, porque ele tem os seus questionamentos, tem os seus confrontos. E nesse momento aqui é um momento crítico do ser humano, porque é um momento decisivo, é um período decisivo do ser, devido à sua busca por identidade individual e social. Então aqui está um ponto interessante, porque nessa fase, o indivíduo, o adolescente, ele
crescendo com todas essas dores emocionais e psicológicas, observando uma maturação fisiológica do seu aparelho sexual, inclusive até aprendendo a utilizar o seu aparelho sexual de uma forma diferente que até então ele não conhecia, vivenciando esses momentos de rebeldia, de confronto, de conflitos, de crises, de dúvidas, de medo, de incompreensão, de questionamentos e por aí vai. Ele também vai buscar uma identidade individual e social. E aí tem um ponto crítico, porque o adolescente nesse período ele pode, para ser aceito socialmente, né, para ser aceito dentro de um determinado grupo social, ele pode desenvolver alguns comportamentos e até vícios nesse período. Então é um período em que muitos pais têm problemas aí com seus filhos porque eles estão passando pela fase genital e os adultos geralmente não compreendem bem esses conflitos dos adolescentes. E aqui está longe, eu não estou querendo dizer que nós temos que aceitar o que os adolescentes fazem, porque eles ainda estão nesse conflito, né? Justamente por eles estarem nesse conflito que eles precisam de um acompanhamento mais intenso nessa fase dos adultos responsáveis. Então, nós tivemos aqui, chegamos ao fim da nossa aula. Acabei baixando demais aqui. Chegamos ao fim da nossa aula, né? A segunda aula sobre libido, pulsões e sexualidade. Na primeira aula nós trouxemos para você uns conceitos interessantes para que você pudesse entender bem essa segunda aula. Na segunda aula agora nós falamos sobre os cinco momentos, né, 5 fases do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud no início do século passado. E dentro dessa teoria psicanalítica freudiana, na próxima aula nós vamos falar sobre desdobramentos de pontos de fixação. E na quarta aula nós vamos falar sobre neuroses, psicoses e perversões, né? São os comportamentos aí divididos por Freud. Se você conseguiu assistir a primeira aula e assistiu agora a segunda aula, você não terá problema nas próximas aulas e terá entendido tudo que a gente falou aqui nessa aula, tá? Um forte abraço a você, muito obrigado por ter assistido a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Dá o joinha aí. Se você teve alguma dúvida, escreve aí nos comentários para que a gente possa responder. Talvez isso se torne até uma aula, um tema de uma aula. Se inscreve no nosso canal, não se esquece disso, tá? Para que você tenha acesso, você se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho, você vai ter acesso aí às próximas notificações e às próximas aulas que nós estaremos gravando acerca de psicanálise, e nós pretendemos também continuar com algumas aulas falando sobre neurociência, neuroanatomia, neurofisiologia e por aí vai. Então, um forte abraço, muito obrigado pelo seu acesso e até a próxima aula.